Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler de 4 a 14. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém, irmãos? Vamos ler juntos o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, bênçãos sem fim, ó Pai, bênçãos incontáveis, bênçãos inumeráveis. E nós te pedimos, ó Pai, que nessa hora o Senhor nos conceda mais uma vez a bênção preciosa, maravilhosa de ouvir a tua voz. Não basta estarmos aqui, ó Pai, não basta ouvirmos o pastor falar, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Fala com nossos corações, ó Pai, fala com nossa alma, fala conosco, ó Espírito Santo. Nós suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. 50 anos de organização. 50 anos de história. Que bênção, amados. A igreja da Vila Gerte tem provado, tem mostrado que é uma igreja perseverante. Quantas igrejas começam e param e terminam e fecham as portas em muito menos tempo. Mas para a glória de Deus, para a honra do Senhor, nós podemos dizer, essa igreja é uma igreja perseverante. Mas eu queria perguntar para você nessa noite, individualmente, você é perseverante? Ou você desiste facilmente dos seus objetivos? Tem áreas da nossa vida, irmãos, em que nós temos o dever de ser perseverantes. Existem outras áreas em que nós necessitamos deixar algo para trás. E toda vez que falamos da perseverança, nós sempre vamos ter que entender que para perseverar numa área, nós temos que abdicar de outra. Mas muitas vezes há pessoas que perseveram no que não devia e não perseveram nas áreas em que deviam perseverar. A vontade de Deus, irmãos, é que os filhos de Deus sejam perseverantes nele, sejam perseverantes na obra dele, sejam perseverantes na palavra dele. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz que aquele que for fiel até a morte receberá o que mesmo, irmãos? A coroa da vida. Irmãos, ser perseverante às vezes não é fácil, é verdade. Ser perseverante às vezes exige de nós uma dose maior de esforço, de força de vontade, de renúncia, porque ser perseverante é algo muito prático, é algo que nós decidimos se vamos ou não praticar e viver dessa forma. Mas todos nós sabemos, irmãos, que para ser perseverante no Senhor, nós necessitamos da graça do Senhor, amém? É o Senhor que nos ajuda. E nós reconhecemos isso, que sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus, não seria possível perseverar. No entanto, irmãos, o Senhor faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E hoje pela manhã a gente também falava sobre isso, lembrando aqueles irmãos que passaram por essa igreja,
e marcaram a história dessa igreja. Irmãos perseverantes. Irmãos que foram fiéis até o último instante. Como a irmã Beatriz, que o Senhor recolheu recentemente. Que deixou uma história bonita, uma história de trabalho, de esforço, de dedicação na casa do Senhor. E é isso que nós temos que praticar também, amados. Porque um dia será a nossa vez de partir. E nós queremos também ser perseverantes. Amém? Tem que ser perseverante na fé, na força do Senhor. Nós estamos falando da perseverança cristã. Perseverança é uma virtude que a gente tem que desenvolver em muitas áreas da vida. A gente tem que ser perseverante, por exemplo, no trabalho, nos estudos, na família, no casamento, na igreja. Mas hoje nós vamos enfatizar essa parte espiritual, perseverança cristã, perseverança na fé. E perseverança cristã, amados, é firmeza, é constância na fé e nas virtudes que o Senhor nos concede. E antes de prosseguirmos, deixa eu falar um pouquinho do autor deste livro, que foi um homem perseverante, Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito por Levi, que tinha por sobrenome Mateus. Quem era esse homem? Ele era um coletor de impostos. E o que era o coletor de impostos? Ou o publicano, chamado assim na Bíblia? Ele era um empregado do governo romano. Então ele recebia o dinheiro do povo judeu, do povo dele, e entregava esse dinheiro dos impostos aos romanos. Então, amados, por ser publicano, Mateus era desprezado por seus amigos e irmãos judeus, seus compatriotas. Mas apesar dele ser um publicano, quando Jesus o chamou, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele deixou tudo para trás. Tudo que ele tinha, o emprego que ele tinha, a posição que ele tinha, o que ele poderia angariar na sua vida, ele abandonou tudo para seguir o Senhor Jesus. E ele foi um homem perseverante. A prova disso é o livro de Mateus, que nós temos aqui em nossas mãos. E uma coisa interessante sobre o Evangelho de Mateus é que ele foi escrito para judeus. Inicialmente, o evangelista Mateus procurava responder às indagações, às perguntas dos judeus a respeito de Jesus. Porque para os judeus não era fácil acreditar que Jesus fosse o Messias. Não era fácil aceitar isso assim, tranquilamente. Mas Mateus foi usado por Deus para escrever esse primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, direcionado inicialmente aos judeus. E o Evangelho de Mateus tem algumas divisões importantes. Por exemplo, quem não se lembra do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5. E assim, amados, o Evangelho de Mateus é um livro muito bom, muito gostoso de ser lido. Você lê rapidamente e é de fácil entendimento. Então, se você ainda não leu o Evangelho de Mateus do começo ao fim, eu quero desafiá-lo a lê-lo. E no texto de hoje, Mateus 24, de 4 a 14, esse texto está dentro de uma outra parte que é chamada de o sermão profético de Jesus. Está nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Então, ao ler o Evangelho de Mateus, chega aqui no capítulo 24 e no 25, a gente vê Jesus falando sobre o fim, sobre os últimos dias, os eventos futuros que marcam a volta de Jesus. Então, amados, na primeira vinda de Jesus, que nós até vimos a encenação das crianças, ele veio como Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi sacrificado. Mas na segunda vinda de Jesus, ele virá como o leão da tribo de Judá. E o seu reinado não terá fim. Então, quando lemos o Evangelho de Mateus, e especialmente aqui nesse capítulo 24, é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva da volta do Senhor Jesus. E falando sobre isso, a palavra de Deus diz: achará porventura o Senhor fé na terra quando voltar? A pergunta, amados, ecoa para nós pensarmos: tenho eu sido perseverante? Tenho eu perseverado na fé cristã? É preciso então, amados, nós entendermos que é sobre isso que o Senhor Jesus estava falando
Quando lemos aqui dos versículos 4 ao versículo 14, e ele estava alertando o seu povo sobre a necessidade da perseverança. Veja o versículo 13, nós lemos todos juntos, mas vamos rever mais uma vez. Aquele, porém, vamos juntos? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele disse: todos serão salvos? Ele disse: todo mundo vai para o céu? Ele disse que serão salvos os que perseverarem até o fim. Veja, irmãos, que a perseverança não é uma opção. A perseverança não é eu persevero se eu quiser ou não. A perseverança é uma necessidade primordial para ir para o céu, para ser salvo. E certamente, irmãos, nos versículos anteriores que nós lemos, o Senhor Jesus estava nos avisando, nos alertando de algumas situações que surgirão, e elas já têm surgido, e que colocarão à prova a nossa perseverança. Situações essas, irmãos, que provêm do homem, da maldade do homem, do pecado do homem, mas situações também onde fica bem clara a ação de Satanás, que tem o intuito de arrebatar as ovelhas do Senhor, que tem o intuito de nos desviar do caminho santo do Senhor. Que inimigos são esses, irmãos? O Senhor está nos mostrando algumas provações, alguns testes à nossa perseverança. Que provações são essas? Que testes são esses? Vamos começar com o versículo 4, 5 e 11. Os enganadores. Veja, versículo 4. Vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O primeiro teste da nossa perseverança, irmãos, é passar pelos enganadores. É suportar as falsas doutrinas. Suportar no sentido de não ceder a elas. Suportar não no sentido de conivência, mas no sentido de resistência. E os falsos profetas, irmãos, têm surgido no transcorrer da história. Desde o início da igreja cristã, têm surgido falsos profetas, e eles continuarão surgindo até a volta de Jesus. No versículo 5, note que Jesus diz que alguns dirão, eu sou o Cristo. Alguns se denominarão o Cristo. E tem um sujeito que é cômico, né, até aqui no Brasil, o tal do Henrique Cristo. É engraçado aquele sujeito, né? O jeito que ele fala, as coisas que ele fala, é até cômico, né? Ó, meu pai! Ó, meu pai! Tem cara de louco aquele sujeito, né? Ele é engraçado. Mas a igreja do Henrique Cristo está cheia, sabia disso? Você sabia que lá em Curitiba, o Henrique Cristo tem uma igreja, entre aspas, né? Com muita gente. Veja a coisa mais absurda, aquele homem se autodenominar Jesus, e tem gente andando junto com ele. Imagine se fizer milagre. Imagine se levantar, fazer um paralítico andar. Pronto. O povo já vai adorar o sujeito. Mas o Senhor Jesus ainda diz no versículo 11 que alguns terão uma outra característica de profetas. Profetas no sentido de que preveem o futuro, que poderão dizer coisas que estão ocultas, ou também no sentido de pregadores. Porque profetizar, lembra, semana passada? Profetizar também tem um significado bíblico de pregar. Mas Jesus diz que eles são falsos profetas, ou falsos pregadores. E o que determina, amados, que eles são falsos? É que a mensagem deles não é bíblica. Então esse é o primeiro teste que vem, viu, irmão? É você continuar perseverando na palavra, na doutrina de Deus, da Bíblia, não dando ouvidos às falsas doutrinas. Não deixando que seus passos se desviem atrás dos lobos roubadores. E o Senhor Jesus também nos alerta que os falsos profetas se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, muito cuidado, irmão, não se desvie do caminho da verdade, mas persevere sempre na palavra de Deus. Amém, irmãos? A outra prova da nossa perseverança, está no texto, é a violência.
a violência. Versículos 6 e 7 nos falam da violência. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Só até aí no 7. Violência. O Senhor Jesus fala de guerras. E nós sabemos que o mundo está em guerra, não é, irmãos? Talvez alguém pense que o Brasil não está em guerra, mas o Brasil está em guerra. Uma guerra terrível, em se tratando de violência. Essa semana, eu vi uma matéria sobre armas. No Brasil, morrem cerca de 40 mil pessoas por ano por causa de armas. Sabe quantos morrem lá na guerra de Israel, que já dura décadas, entre Israel e aquele pessoal que quer tomar Jerusalém, aquela coisa? Cerca de 2 mil pessoas por ano. E sabe quantos que morrem na guerra da Colômbia? Que também a Colômbia está em guerra há vários anos. Lá tem as Farc. Cerca de 1.000 pessoas. No Brasil morrem cerca de 40 mil. Então, irmãos, se isso não for uma guerra, a gente não sabe então o que é. A violência, então, está aqui bem, bem clara. E a gente vive num mundo violento, num país violento. E não é incomum a gente ouvir histórias de irmãos que passaram por assalto, irmãos que passaram por situações difíceis de um sequestro relâmpago. Há um tempo atrás, uma irmãzinha foi violentada. Uma irmã em Cristo. É chato falar, né? Porque é uma irmã, mas foi uma serva de Deus. E os bandidos levaram ela e a violentaram. E a família sofreu muito com isso, mas Deus restaurou aquela vida. E hoje ela é uma serva de Deus, continua firme na igreja, uma senhora, tem seus filhos. E de Santo André, a igreja presbiteriana. Então, irmãos, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Porque Deus pode permitir, sim, que passemos pelo vale, pela provação, pela dor, pela aflição. E ninguém pode falar, aconteceu porque ela estava em pecado. Isso é a teologia da prosperidade. A maior prova disso é que o Senhor Jesus jamais pecou e morreu numa cruz terrível. Então, nós estamos neste mundo que é um mundo violento e estamos sujeitos a passar por qualquer tribulação desse tipo, irmãos. Mas o Senhor diz aqui para que nós não nos desanimemos. Vai ter violência, disse Jesus. E a violência tem aumentado. Mas o Senhor nos coloca aqui, amados, diante de um quadro em que nós não podemos nos assustar, não podemos nos desanimar, não podemos nos enfraquecer diante de um mundo tão cruel, de um mundo tão violento. Não podemos ceder, ainda que sejamos alvo dos ataques do inimigo. Não podemos questionar o amor de Deus ou a segurança que Deus nos dá, porque a nossa esperança está nele. E se ele permitir que eu, ou você, ou qualquer um de nós, ou algum familiar nosso, ainda que morra por causa da violência, nós temos que ter a nossa salvação bem segura em Cristo, de que nós iremos habitar com ele na glória celestial. Não deixe que a violência do mundo afete a sua caminhada, irmão, mas se aproxime mais do Senhor e persevere na fé. A fé que o Senhor te guarda, a fé que o Senhor te protege, a fé que o Senhor, se Ele permitir que passemos por uma situação terrível, ainda assim Ele vai nos guardar, vai nos sustentar, vai nos fortalecer, vai nos levantar, vai nos curar. E se a gente morrer, a gente vai para o céu. Amém? Tem que enfrentar a violência com coragem, irmão. Não pode ter medo. Se você ficar com medo, você vai talvez até se enfraquecer, não só espiritualmente, vai ficar com medo até de sair na rua. Vai ficar com medo até de ir para o trabalho. Vai ficar com medo até dos filhos terem que estudar, talvez à noite. E a vida é assim, a gente tem que enfrentar a violência com fé em Deus. Não desanime. Mas o Senhor nos alerta de mais um inimigo da nossa perseverança, mais um teste à perseverança, que são as catástrofes. Versículo 7, parte B, diz assim: haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o texto nos fala especificamente de fomes e terremotos. Mas o que é isso, senão catástrofe? O que é isso, senão desastre natural? Aqui no Brasil não tem muito terremoto, tem um pouco, mas aqui tem muita enchente. Aqui tem deslizamento de terra, tem afundamento de solo.
Aqui no Brasil tem uma catástrofe que não acaba, parece que há uma intenção maligna dos nossos governantes de não acabar com a indústria da seca do norte e do nordeste brasileiro. Então isso é catástrofe também. O que dizer das enfermidades, amados, que assolam o nosso país e o mundo? Catástrofes, morte. E o que se dizer, amados, do avanço contínuo das drogas, do álcool? Essa talvez seja a maior doença, a maior epidemia do mundo. Certamente, amados, essa é uma das maiores catástrofes da história da humanidade. O avanço das drogas, o avanço do álcool. A indústria do álcool e a indústria das drogas movimentam bilhões todos os anos. E esse dinheiro, amados, é dinheiro de sangue. É dinheiro de vidas que estão sendo destruídas, de famílias que estão sendo destruídas, de comunidades prisioneiras do tráfico, de cidades inteiras dominadas por esse mal, e de países até. Meus amados, quantos lares têm sido destruídos por causa desta doença social? Uma grande catástrofe. Essa semana, só para ter ideia de como essa coisa é tão premente, o nosso querido ministro Joaquim Barbosa, e ele também tem suas pisadas na bola, porque ele é humano, então de vez em quando ele solta umas aí que a gente fica, vê que o sujeito às vezes se descontrola, é lógico, uma pressão muito grande. Mas, amados, demorou para aparecer alguém com vontade de fazer alguma coisa, né? E essa semana o Joaquim Barbosa falou uma coisa que chamou a atenção. Ele falou sobre a leniência dos bancos. Sabe, irmãos, os bancos, o sistema bancário brasileiro, faz vistas grossas para a lavagem do dinheiro do tráfico. O que o traficante faz com o dinheiro? Como é que ele vai fazer com aquele dinheiro? Tem que aplicar, ele tem que depositar numa conta para mandar para alguém. E o Joaquim Barbosa soltou essa, né? Sobre a leniência. O que é leniência? É vista grossa, é fazer de conta que não é nada, deixa para lá, deixa passar. Veja, irmãos, a que ponto chega um país como o nosso, onde o sistema bancário, de algum modo, está comprometido com esse mal do século, que são as drogas. Uma outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é o que falar para um amigo nosso que defende o uso do álcool e da maconha. O que falar para aquele que defende? E fala assim, não tem nada a ver. Isso é assim mesmo. Maconha é leve. Maconha não tem problema. Existem pessoas enfrentando essa dificuldade, irmãos. E muitos parece que não estão vendo que isso é uma arma terrível que Satanás tem colocado para destruir vidas. A maconha, irmãos, enquanto for vista como uma droga menor, enquanto a maconha for vista como uma droga que não é tão má assim, alguns defendem até como uso medicinal, né? Uma vez fui visitar um irmão e ele falou, até contei isso já para vocês, meu filho voltou para a maconha, pastor. Conversa com ele. E eu fui lá, filho de crente. Eu fui lá conversar com ele. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tentando, né, entrar em algum assunto assim, perifericamente, para que ele pudesse abrir o coração dele. E aí ele falou assim, pastor, tá bom, meu pai fica implicando aí que eu estou fumando maconha, mas eu estou fumando maconha só como relaxante, só como calmante. É só para espairar a mente. Não tem nem vergonha na cara de defender a maconha como um remédio. Aí eu falei assim para ele, olha, você tem que parar de pensar que a maconha não faz mal. Porque enquanto você pensar que a maconha não faz mal, você vai se afundar cada vez mais. E não fica só na maconha. E pense, quanto sangue é derramado para que esse baseadinho chegue na sua mão aí. Pense, se o produtor, se o transportador, se o traficante hesitaria em dar um tiro e matar alguém que se pusesse na frente dele para que a droga chegasse na sua mão. Pense quanta gente tem morrido, quantos lares têm sido destruídos. Fui falando com ele, ele foi abaixando a cabeça. Espero em Deus que ele tenha acordado, porque não dá para fazer muita coisa quando a pessoa chega nesse ponto e um sujeito maior de idade.
E muitos lares têm sido afetados por causa das drogas. É o mal do século, irmãos. Isso é uma catástrofe. E quantas catástrofes têm acontecido e a gente muitas vezes não sabe o porquê, quando uma coisa dessa assola a nossa casa, nosso lar. Ora, no Brasil não tem aquelas guerras como lá na Síria, no Oriente Médio, mas tem, amados, situações terríveis que são verdadeiras catástrofes. Talvez aqui nessa noite haja alguém que tem passado por situação assim, de ter um pai alcoólico, de ter um filho que está indo por esse mau caminho, de ter alguém na família que caiu e não consegue levantar mais. Aqueles que talvez já estão até no crack. Que coisa terrível. E certa vez uma professora disse que na escola não podia entrar a palavra de Deus porque o governo não permitia, mas que a droga já estava lá dentro. Que a droga já era comercializada lá dentro. Que a droga já estava sendo usada dentro dos banheiros. E ninguém podia fazer muita coisa, porque ia se meter com um traficante. Esse é o mal do século, irmãos. Então, se alguma catástrofe atingir a nossa família, o nosso lar, sabe, seja uma doença, seja um câncer, seja um problema como esses que eu mencionei, seja qualquer outra coisa que nós temos visto que tem afetado tantas vidas, não vamos deixar de perseverar. Fala para o irmão do seu lado, não deixa de perseverar, irmão, continua. Continua. Dá mais um passo. Vai mais um dia. Mata um leão por dia, irmão. Caminha mais um dia, mais uma légua, mais uma milha. E Deus vai te ajudar, porque os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E muita coisa vai acontecer para tentar nos tirar desse caminho da perseverança. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus ainda nos fala nos versículos 9, 10 e 12, acerca de algo também que já está acontecendo, que é a perseguição, a iniquidade e o esfriamento. E eu coloquei tudo junto porque eu acho que está tudo interligado. Veja, irmão, no versículo 9 ele diz: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que eu disse que está tudo interligado? Porque a perseguição existe, irmãos, perseguição aos cristãos, desde o início da igreja. E a gente sabe disso. A perseguição é uma das marcas da história da igreja cristã. Desde o começo tem perseguição. É só ler lá o livro de Atos e nós vemos Estevão sendo morto, por exemplo. E vemos a igreja fugindo de Jerusalém por causa da perseguição. Mas, meus irmãos, o que a gente nota é que com a aproximação da volta de Jesus, a perseguição tem aumentado. Por exemplo, irmãos, já foi dito e anunciado que mais cristãos morreram no último século do que em toda a história pregressa da igreja cristã. Mais gente morreu no século XX do que dos séculos 1 ao 19. Isso é uma prova que a perseguição tem aumentado cada vez mais. E aqui no Brasil, irmãos, comparado com os países, por exemplo, lá da janela 10x40, o que é a janela 10x40? Alguns países da Ásia e Oriente Médio, Norte da África, onde a perseguição é maior. E por que está ali a concentração de países perseguidos? Nós não sabemos, isso é mistério de Deus. Mas isso é fato. Apesar de que, comparado com a janela 10x40, o Brasil é um país aberto para o Evangelho, amados, ainda assim, aqui existe perseguição também. E um desses traços está aqui no versículo de número 10, quando a palavra de Deus nos fala do aumento da iniquidade. No aumento da iniquidade, versículos 10 e versículos 12, nos falam sobre isso. Mas veja o 10, onde a Bíblia fala que muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa perseguição na qual nós sentimos na pele aqui no Brasil, irmãos, não é uma perseguição física, é verdade, mas é uma perseguição moral, é uma perseguição intelectual e, acima de tudo, é uma perseguição
espiritual. O pecado, a incredulidade, o comodismo, a preguiça, o desânimo, os valores morais invertidos têm afetado as igrejas. E isso é uma coisa notória. A perseguição já se estabeleceu, amados. A prostituição, a imoralidade, o homossexualismo. Pastor, mas tudo isso sempre existiu? É lógico, a gente sabe que sempre existiu o pecado. Mas nos últimos tempos, alguns pecados têm aparecido no seio das igrejas, provando, irmãos, que nenhum de nós está imune aos ataques de Satanás. E nós temos que perseverar na fé, e nós temos que vigiar, que nós temos que levantar a nossa guarda, e não nos desanimar, mas perseverar em Jesus. Por exemplo, irmãos, nós temos visto um desinteresse com as coisas de Deus, que é uma coisa doentia. Há igrejas que, enquanto a palavra está sendo anunciada, as pessoas estão conversando, batendo papo. Outros estão até usando o celular para navegar na internet. Você acredita nisso? Fim dos tempos. E o que é pior, os pais não falam nada. Isso é fim dos tempos, irmãos. O mundo está caminhando assim, dentro da igreja. Como pode? E mais, há situações em que os pastores não podem nem denunciar o pecado e chamar o povo de Deus a uma vida santa, porque logo vem alguns irmãos incomodados e falam: olha, pastor, não fica falando do pecado não, hein? Isso aí desanima os irmãos. Isso é um tipo de perseguição ao evangelho. Muito cuidado, irmãos, porque nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Se a gente entristecer o Espírito Santo, nós vamos depois colher as consequências. Eu pergunto, você tem perseverado diante de tudo isso? Diante das lutas que têm surgido? Das oportunidades para você pecar, para você desonrar a Deus? A iniquidade tem aumentado de uma forma assim, terrível. Veja, irmãos, por exemplo, a questão do homossexualismo. Tem crente defendendo o casamento gay, você acredita nisso? Como pode um crente defender isso, uma coisa dessa? Uma atrocidade dessa? Mas, meus irmãos, quando a gente não resiste a essa perseguição moral, intelectual, social e cultural, como alguém que não resiste a isso poderá resistir à perseguição física que virá sobre a terra? Porque o Senhor Jesus diz aqui no versículo de número 9, e vos matarão. Irmão, isso ainda não está acontecendo aqui no Brasil, é verdade, mas vai acontecer, irmão. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que nos alerta de um tempo onde o simples fato de dizer eu sou cristão custará a vida daquele que assim afirmar. Você estaria preparado, irmão? Se a gente não está preparado para vencer a perseguição intelectual, moral, psicológica que está estabelecida sobre a terra, com o aumento da iniquidade, como que vai vencer a perseguição física, hein? Quando ver o sangue derramado. Quando ver irmão sendo chicoteado, decapitado, morto, preso. Você estaria pronto para sofrer até a morte por sua fé? Se a sua resposta for sim, amém, Deus te abençoe. Se a sua resposta for não sei, cuidado. E se a sua resposta for não, então aceite Jesus e entregue o teu caminho ao Senhor. Porque isso já está acontecendo. E olha que no versículo 12, como resultado dessa perseguição que já existe no nosso contexto, o Senhor fala de um esfriamento. Aqui no nosso país, irmãos, essa perseguição não é totalmente física. Por que eu uso o termo totalmente? Porque quem se levanta para falar de Jesus pode sofrer algum tipo de perseguição física também aqui, sabia? Você sabia que em Aparecida do Norte é proibido distribuir folhetos? Se for distribuir folhetinho lá em Aparecida do Norte, vai para a cadeia. Isso é Brasil, país democrático. Em alguns locais do Brasil, para chegar e evangelizar, tem que pedir autorização para o traficante. Recentemente mataram um evangélico lá no Rio de Janeiro que fazia um trabalho de evangelização. Foi encontrado morto. Então, amados, a perseguição já existe aqui
física também, mas ela não se manifesta muitas vezes assim. Aqui nós sentimos uma forte perseguição moral, espiritual, psicológica, e o que a gente vê, amados, no versículo 12, é que o amor vai se esfriando, disse Jesus. E a gente observa isso olhando para quantos crentes têm abandonado as igrejas. Quantos crentes têm deixado a sua fé? Quantos têm deixado o caminho do Senhor? E nós temos que orar por aqueles que se desviaram, para que eles voltem, para que eles acordem, enquanto há tempo, amados. Enquanto há tempo. Porque vai chegar uma hora em que não vai dar mais para eles voltarem. Que não vai ter condições mais de orar por eles. Quando eles morrerem. Quando as pessoas partirem, não adianta mais orar por eles. Quem já morreu, morreu. E aí, será que eles vão para o céu? Ou será que eles vão ser lançados no abismo de fogo? Isso que dói na alma da gente. É isso que incomoda nosso coração. Porque aqueles que não perseverarem, diz a Bíblia, não serão salvos. E hoje de manhã a gente estava dando um estudo sobre esse assunto, falando que o Senhor Jesus pode tocar o coração de qualquer pessoa. Do seu pai, que talvez não é crente, do seu filho, que talvez está indo para um mau caminho. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Que parte é essa, pastor? É de dar um bom testemunho. E de falar do amor de Deus nas oportunidades que vão surgir. E orar por eles constantemente, acreditando que Deus pode fazer a obra. Mas, irmão, você que está aqui dentro da casa de Deus, não brinque com isso. Não se arrisque a se desviar do caminho do Senhor. Porque olha quantos crentes estão fora das igrejas hoje. E ninguém que está dentro da casa de Deus hoje resolve abandonar tudo de uma hora para outra. Ele vai devagarinho, 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 mudando conceitos, mudando pensamentos, mudando ideias. E essa é a grande perseguição que nós encontramos no mundo hoje. Perseguição na área de valores invertidos. Por exemplo, falei do homossexualismo. Casamento é uma outra área, onde Satanás está ganhando muitas brigas, muitas guerras, muitas batalhas. Quantos lares destruídos? Lares de crentes. Por que isso acontece? Recentemente a gente pregou aqui sobre o divórcio, que Deus odeia o divórcio. Porque a família é a base da igreja, e a família é a base da sociedade também. Mas por que muitos casamentos têm sido destruídos, irmãos? É da noite para o dia que o divórcio vem? É de uma hora para outra que acontece o adultério? É de repente que alguém resolve trair alguém? Não, irmãos. Isso vem sendo trabalhado pelo inimigo aos poucos. Isso vem sendo trabalhado talvez desde a adolescência, infância, juventude, através de relacionamentos sem compromissos, o tal do ficar. Fica aqui, fica ali, fica acolá. E quando casa, a pessoa começa a entrar em parafuso porque ela traiu tanto, ele traiu tanto, ele ficou tanto, ela ficou tanto, que agora já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Valores que têm que ser calcados na nossa mente desde um tempo mais anterior, melhor dizendo, lá na nossa adolescência, na nossa juventude. Pais, trabalhem isso em casa. Tem pais que falam que não tem nada a ver ficar. Tem que ficar para ver como é que é. Irmão, em nome de Jesus, está jogando seu filho e sua filha na boca do jacaré, na boca do crocodilo. Cuidado, ensine os valores certos. Ensine a palavra de Deus. Pastor, eu não quero que meu filho se envolva com drogas, com coisas e tal. Tá, mas você permite que ele caminhe nesses caminhos? Você deixa ele ir lá? Quando tem um show, quando tem uma balada, você é o pai, a mãe que financia isso, que paga, que leva na porta, que depois, ó filho, 10 horas, 11 horas, meia-noite, eu venho te buscar. Então você está dando carta branca para o seu filho andar com gente que não presta. Você está pagando para ele se autodestruir. Veja como os valores estão mudados, irmãos. Isso é esfriamento espiritual. Porque, amados, nós temos que ser daqueles crentes que perseveram na palavra. Não, eu não vou deixar enquanto eu puder. E se chegar um tempo que o meu filho, minha filha, fale, não, eu não quero mais seguir Jesus, então agora é entre eles e Deus. Eu fiz a minha parte. Minhas mãos não estão sujas de sangue. E eu vou orar e vou clamar que Deus os trará de volta. Mas eles já são responsáveis, porque foram criados no caminho do Senhor.
Isso é uma palavra para aquele pai, aquela mãe que fez de tudo, que nunca fez alguma coisa que pudesse trazer esse tipo de confusão para sua família. E o inimigo conseguiu lançar essa pessoa por terra. Meu irmão, minha irmã, não desanime, persevere, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas, irmãos, não vamos dar brecha para o diabo. Não vamos dar moleza para o diabo. Ontem mesmo alguém mandou um vídeo de um cara sendo entrevistado por aquele repórter lá do BBB. E fica andando para lá e para cá entrevistando as pessoas, né? E aí, enquanto ele entrevistava o cara, alguém pegou o celular para filmar, porque achou legal o pai, o marido, não sei, sendo entrevistado pelo cara da Globo, né? E aí falou que o cara da Globo, aquele cara lá que entrevista as pessoas do BBB e tal, falando, né? O cara bem falante, ele falou assim, o que você acha do BBB? Aí o sujeito falou assim, esse é um programa da pior espécie, isso é destruição da família, isso é destruição da sociedade, as pessoas ficam vendo isso aí e depois a filha quer virar prostituta, os filhos ficam vendo isso aí, depois quer virar travesti, quer virar gay, quer virar homossexual. Isso aí é destruição do lar, da família. Aí o cara cortou na hora, né? Aí ele mostrou, colocou o vídeo do celular falando assim, ó, tá vendo? Eu falei, ele me cortou, tá entrevistando outro lá, ó. Você tem que desligar, muda de canal, tal. Agora você veja, irmão, uma pessoa que eu nem sei se é crente, falando assim. E quantos crentes será que ficam perdendo seu tempo vendo essas porcarias aí? Então, muito cuidado, irmão, o esfriamento espiritual está aí. E são inimigos terríveis à nossa perseverança. A violência, a maldade, os enganadores, os problemas da vida. Isso tudo existe e vem como prova, como teste, se nós vamos perseverar ou não. Mas vamos lembrar do versículo 13? Vamos falar juntos mais uma vez? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E a palavra de Deus nos apresenta, amados, na sequência, alguns sinais da perseverança. Sinais da perseverança. Só que eu vou deixar essa parte para um outro dia, para o próximo domingo. Domingo que vem, reverendo Davi está aí, vai ficar para o outro, porque senão nós vamos estourar bastante o tempo e eu não gosto de pregar assim, correndo muito, né? Só vou dar aqui os links aí para vocês olharem. No versículo de número 13 e 14, Jesus nos fala no 13, que um dos sinais da perseverança é a salvação. Nós lemos já umas 4 vezes juntos aí, né? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse vai para o céu. Esse vai morar com Jesus. E no versículo 14, nós temos ainda, amados, o Senhor nos falando sobre a expansão do evangelho. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, por a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E a igreja é perseverante. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das batalhas, apesar daqueles que tropeçaram e levantaram, e outros que tropeçaram e ainda não levantaram, mas vão levantar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos que crer. É lógico que Deus é que sabe, mas a gente tem que acreditar que Deus pode e que Deus vai ouvir nossa oração e que em nome de Jesus eles retornarão para a casa de Deus. Como aquela ovelhinha que se perdeu e o pastor foi buscar. Pastor Jesus. Porque às vezes o pastor Paulo vai lá, fala, a pessoa não quer ouvir, né? Não aguento mais ver esse pastor aí. O pai vai lá e fala, o filho fica bravo. O presbítero vai lá e fala e é diferente. Mas quando Jesus fala, a ovelhinha perdida volta, né? Então, amados, nós temos que crer que aqueles que se perderam, que aqueles que se enfraqueceram, retornarão. Mas a igreja é perseverante. A igreja de Cristo é perseverante. E por isso que termina o texto dizendo que esse evangelho será pregado por todo mundo e então virá o fim. Mas nós vamos parar por aqui, como eu disse, e eu queria que nessa hora nós tivéssemos aquele momento de oração para a gente refletir. Tenho sido eu perseverante? Feche os olhos nesse instante, meu irmão, minha irmã. Espero em Deus que a palavra de Deus tenha falado com você, como falou comigo. Não pense que pastor não tem problema, família de pastor não tem também suas lutas. Todos nós passamos por lutas. A diferença, irmãos,
é que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui presentes tem enfrentado essas lutas nesse espírito de perseverança. Mas ainda assim há áreas interiores que só Deus conhece, não é verdade? Há áreas do seu coração, da sua alma, em que talvez você e eu precisemos ser mais perseverantes. Então, neste momento, vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Fale com o Pai. Diga, Paizinho, me ensina a ser perseverante. Diga, Paizinho, me ensina a viver na Tua presença. É um mundo tão cruel, um mundo tão cheio de maldade. Um mundo onde Satanás tem destruído milhões de vidas. Não deixe o inimigo destruir você. Não deixe o inimigo tirar você do caminho. Persevere no caminho do Senhor. Aquele que começou boa obra na tua vida, vai terminá-la. Talvez você se sinta fraco hoje ou fraca. E às vezes dá vontade até de largar mão de tudo. Às vezes dá vontade até de desistir. Talvez você pergunte para você mesmo diante de Deus: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Essa catástrofe na minha vida, no meu lar, esse desastre espiritual que aconteceu. E eu queria que você nessa noite voltasse os seus olhos para aquele que pode restaurar você e pode dar para você forças nessa caminhada, meu irmão. Minha irmã, acredite, Ele tem sustentado você nos seus braços. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, diz a palavra. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, mas o Senhor esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram. E o Senhor está ao seu lado, o Senhor não te desampara nunca. O Senhor cuida de ti. Entrega teu fardo nessa hora. Entrega ao Senhor as suas preocupações. Entrega ao Senhor as suas dores, as suas lutas, seus lamentos, suas dificuldades. Se você é pai ou mãe, certamente o seu fardo é mais pesado ainda, porque Deus te deu um filho, uma filha, ou filhos e filhas para você ensinar o caminho. Ensine o caminho. Seja um exemplo, seja um modelo. Persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. Falando, orando, ensinando. Não desista. Não entregue a herança do Senhor, que são os seus filhos, na mão dos salteadores. Não deixe que eles se percam. Faça a sua parte. Filho, filha, você que não é criancinha mais, deixe para trás as coisas de criança. Olhe para esse Jesus que te amou. Olhe para esse Jesus que te comprou com o seu sangue. Persevera, jovem. Persevera, moço, moça, filho de Deus. Eu sei, não é fácil, o mundo tem tanta coisa te oferecendo. O mundo tem tantas coisas atraentes. Há tantas pessoas falando ao seu ouvido, há tantas pessoas enchendo a sua cabeça. Mas em nome de Jesus, eu te desafio a entregar o teu caminho ao Senhor nessa noite. E não deixar que o diabo roube você dos braços de Deus. Mas que você se agarre no Cordeiro, se agarre no Senhor Jesus, se agarre no teu Salvador e diga: Jesus, eu quero perseverar, eu quero deixar para trás aquelas coisas que te entristecem. Não deixe que o mal consuma você. A perseverança é o que nos levará para o céu. A perseverança é o que garante a nossa salvação. Persevere, irmão. Se o seu casamento está passando por momentos difíceis, persevere na promessa que você fez no altar do Senhor, de não olhar para outra mulher. E você, mulher, de não olhar para outro homem, mas ser fiel.
até que a morte o separe. E o Senhor odeia o divórcio. Então, se o seu casamento está por um triz, não deixe o inimigo destruí-lo. Persevere no Senhor. Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai restaurar tua família, irmão. Olha com os olhos da fé. Tenta imaginar sua casa totalmente restaurada pelo Senhor. Ele é poderoso, Ele é suficiente, Ele é eficiente, Ele é Deus. Persevera na doutrina, persevera na palavra, persevera no amor, persevera na pureza, persevera no caminho, não desista. Olha para Deus, olha para Jesus, olha para o alto, olha para aquele que te comprou, aquele que nos comprou e que em breve virá nos buscar. Ó Pai, fala com Deus nesse momento e no seu coração, entrega tudo a Ele. Pai, obrigado, Pai, porque a perseverança nos foi dada, porque essa igreja é uma igreja perseverante. Oh, Pai, são 50 anos de trabalho, 50 anos de bênção, 50 anos de luta, 50 anos pregando o Evangelho de Cristo nesse lugar. Louvado seja o Teu nome. Pai, nós clamamos que a igreja continue perseverando e que a nova geração que aí está, de jovens, moços, moças, adolescentes, acordem, se despertem para essa obra que já lhes foi dada e que não é uma obra que vai ser dada quando eles forem mais velhos, mas que já lhes foi dada, a obra de Deus, e que eles sejam perseverantes e que seus pais, os lares aqui presentes e representados, sejam perseverantes, ó Pai. Senhor Deus, ensina-nos a perseverar diante de um mundo de caos, de trevas, de violência, de catástrofes, de esfriamento moral, de esfriamento, de frouxidão moral, de frouxidão na ética, na integridade, um mundo onde o errado é certo, o certo é errado. Ó Pai, ensina-nos a perseverar no caminho do Senhor, na força do Senhor, cientes de que os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Pai, nós oramos pela ovelha perdida agora. Aquela ovelha que não perseverou. Aquela ovelha que se perdeu no caminho. Aquela ovelha que caiu no laço do passarinheiro, que caiu no laço do ladrão, no laço, na armadilha, que caiu nas garras do lobo. Senhor, aquela ovelha que está à beira do precipício, e nós suplicamos, Senhor Jesus, traz de volta, Senhor, traz de volta. Faz a obra naquele coração, ó Pai. Faz a obra na vida daquela pessoa. E você, se você lembra de alguém, intercede por essa pessoa agora em silêncio. Vai falando, Jesus, toca aquele coração. Senhor, que aquele que se perdeu, que aquele que se desviou, volte. Volte, Jesus, faz a obra no coração, faz a obra na vida dessa pessoa. Talvez seja alguém, irmão, que nem está aqui, nem é daqui de São Caetano, algum parente distante. Ore por essa pessoa nesse momento. Abençoa, Jesus, traz de volta. E muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ensina-nos a perseverar e que os sinais da perseverança apareçam cada vez mais na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos. Amém.